É isso aí, ouvinte do Estação RPG, estamos começando mais um episódio. Eu sou Fábio Silva e hoje não vai ter piadinha. Mas por quê? Porque no último episódio eu conversei com o Hit, perguntei pra ele qual era a preferência dele, Luke Stefano. É o Godzilla, você se fudeu. Salve galera, aqui é o Luke Stefano e se vocês ficarem contra o time do macaco, vocês são racistas. Espero que vocês estejam felizes com a opção de vocês, tá? Roteirista é racista, é isso que eu tenho pra dizer. Que isso, cara, não leva pro coração não. Sentindo que você tá muito triste, não faz isso. Fica calmo, Macaco, fica calmo, mano. relaxa. É o macaco, mas você já sabe como é que termina, né? Então... Mas, mano, se o Kaiba veio pra ver um macaco, quem sou eu para dizer contra? Essa eu não posso discordar, não. Essa eu não posso discordar, não. Mas tudo bem. E aqui com a gente uma presença especial hoje, especial demais até, pra falar de um RPG que foi financiado lá no Catarse em nada mais nada menos do que 30 dias a jato, batendo 1.581% da meta inicial do projeto. Senhoras e senhores, Daniel Pirraça, do Kalimba RPG. E aí, meu povo, axé, tudo numa boa? E é isso aí, ouvinte do Estação RPG, a gente tá começando mais um episódio e vamos que vamos! Começando agora mais um Estação RPG. Eu sou Fábio Silva e aqui nós vamos bater um papo sobre assuntos variados de RPG de mesa, dicas para mestres e jogadores, sistemas, convidados e muito mais. E toda quinta-feira a gente vai estar aqui juntinho para bater esse papo. Então, vamos logo começar essa mesa. Então é isso aí, vamos lá começar mais um podcast hoje pra falar de quê? Pra falar de Kalimba RPG. Esse RPG maravilhoso, que tem muito de cultura afro, tem magia, tem mandinga. Cara, tem uns termos aqui que são sensacionais. Todo o contexto, toda a contextualização do cenário que vocês criaram com Kalimba RPG, principalmente com toda essa referência de cultura afro. Cara, isso aí é sensacional. Primeiro, parabéns, né, pelo projeto de vocês, que bateu um financiamento a uma velocidade absurda. A galera comprou muito bem o projeto de vocês e fechou o financiamento, né, de um jeito mais lindo ainda, só pra mostrar que o projeto veio com aquela força toda e tá aí agora disponível pra todo mundo. Quer dizer, tá ainda não, calma, a gente vai falar disso mais pra frente, mas não tá ainda não. Quem tiver interessado vai conseguir pegar depois, calma. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Então, cara, fala um pouquinho pra gente como é que foi esse processo de criação do Kalimba, né? Como é que veio essa ideia na sua cabeça de fazer um RPG, um cenário de RPG que tivesse muita influência de cultura afro e como é que veio esse negócio na tua cabeça, cara? Cara, eu ainda tava conhecendo o RPG na época, tipo, tem uns 7 anos por aí, tava no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, e assim, eu já tinha a mania de querer escrever coisas, escrever, sei lá, fanfic, escrever contos retardados, e assim, juntando as duas coisas, né, eu resolvi escrever o meu próprio sistema de RPG. Só que eu tinha percebido que não existia nada com a temática africana, né? E eu estava tendo meu primeiro contato também com a história da África. Tava achando super legal. Sempre fui de assistir muito documentário. Então eu tava hypado e comecei com esse projeto. Não tinha grandes ambições, mas foi pra frente, né, aos pouquinhos. Tanto que demorou um século pra ser lançado de fato. Mas assim, eu fico feliz porque era algo que as pessoas queriam e não sabiam.
Era uma demanda não suprida do mercado de RPG. E eu acho que isso acontece também em muitas outras mídias, né, cara? E a gente tem muito pouca representatividade quando se trata de temática africana, né? Então, foi um tiro certeiro, né? Mas um tiro disparado já... Eu tenho 6, 7 anos aí. Isso é uma barreira bem legal, né? Você tá falando porque aqui no Brasil, principalmente, né? Quando a gente fala de qualquer coisa que tenha referência a uma matriz africana, ou uma religião de matriz africana, no caso, independente do que seja, a gente leva muito para um conceito religioso, né? Então acaba tendo muito preconceito atrelado também. E quando você construiu o Kalimba, você não achou tanta influência disso no RPG aqui no Brasil, mas lá fora você achou alguma coisa? Você chegou a pesquisar lá fora também para poder ter alguma referência, alguma base em sistema de RPG, tá? Não de conceitos em si, né? Culturais e etc. Mas em sistema de RPG tinha alguma coisa que chegasse próximo ali da ideia que você tinha, pelo menos naquele momento? Cara, eu descobri uns anos depois de eu ter começado. Deixa eu ver se foram... o tal do Niambi, que é um RPG de afrofantasia, né? Que foi lançado lá na gringa, só que não chegou no Brasil. Só quem caça mesmo que encontra esse tipo de coisa. E também tem alguns outros poucos que foram lançados, que eu tenho ciência. Por exemplo, Spears of the Dawn, não sei como se pronuncia essa de graça. Mas também é outro RPG bem bacana. Vale a pena dar uma conferida. E ainda assim eu acho que tem muito pouca coisa, né? Tem muito pouca coisa também lá fora. No ano de 2020 foi lançado mais um RPG que, assim, cara, não... É um cenário para dar suporte a RPG. Porra, o nome é... Agora me fugiu a cabeça, meu Deus do céu. Eu vou me matar. Porra. Não tem problema, cara. Tá tranquilo, não precisa lembrar necessariamente. Não, Projeto Gigante. Projeto Gigante. Eu vou lembrar. Até o final eu vou lembrar essa bagaça. Mas lançou e, assim, ele é mais voltado pra um RPG digital, né, cara? De um jogo mesmo. Digital, vai ser um MMORPG. Só que eles lançaram também o PDF do cenário, entendeu? Pô, maneiro. Servir pra RPG de mesa. Então, estão surgindo umas iniciativas bem bacanas aí, relacionadas à África, né? E acho que a partir de agora nós vamos ter uma facilidade bem maior de lançar esse tipo de coisa, né? Porque o mercado se mostrou receptivo, as pessoas querem esse tipo de conteúdo. E eu espero que o Kalimba ajude essa iniciativa aqui no Brasil também, né? Abra as portas para quem deseja lançar material desse gênero. Não só desse gênero, mas RPG, né? Porque quanto mais jogo a gente tiver aí, mais autores querendo fazer jogos novos, com cenários, mecânicas novas, coisas novas mesmo, né? Coisas diferentes do que usualmente a gente vê. Quanto mais tiver isso, melhor vai ser pro RPG no modo geral. Então, realmente, a iniciativa ela é muito maneira por causa de tudo que ela pega, né? Desse contexto todo que ela pega. Claro que não é um contexto exato. O jogo, ele calimba, ele passa ali por cima, ele pincela algumas coisas da cultura, mas ele se baseia de certa forma, né? Mas ele não é a vivência real daquela cultura, né? Kalimba é um universo ficcional, né, cara? Tipo, ele é inspirado em diversas culturas africanas. A mais fácil de reconhecer ali no meio é Yorubá, né? Que inclusive é a que a gente está mais familiarizado aqui no Brasil, graças ao Candomblé, Umbanda. E ainda assim a gente tem um monte de outras referências culturais ali dentro. Só que não é um livro de história, é um livro de RPG, é um jogo, é fantasia. Então, assim, eu criei coisas, eu misturei, sabe,
tive liberdade criativa. Então, até onde eu entendi, ele vai ser com aquela temática, né, na espiritualidade e tudo da África, mas sem ser um guia, né, sem entrar muito, assim, no que é real da espiritualidade da África, né. Tanto que eu vi até, eu tava pesquisando aqui há um tempo, e eu vi num lugar escrito que ele não deve ser feito como um guia, mas como um entretenimento, né? E a temática acaba sendo o panteão africano, né? As histórias africanas. Sim, é mais próximo de uma homenagem, né? Mais próximo de uma homenagem. Seria a mesma coisa do que foi o Orbe de Libra. O Orbe de Libra, por exemplo, quando a gente entrevistou o criador e surgiram várias ideias. Quando ele falava de personagens como os orcos, por exemplo, poderia ter ali um orco Maria Bonita, tá ligado? Um lampião. Essa é a ideia, tipo, a ideia é que são histórias, né, coisas que são próximas do real, mas estão ali, tipo, pra serem RPG. Que eu não sei se você tá familiarizado com o Orbe de Libra, o Daniel, mas ele é um suplemento pra Old Dragon, e ele tem a ideia de ter a cultura brasileira, só que levada pro medieval RPG fantasioso, tá ligado? Eu conheço sim, pô. Eu conheço o Árvore de Libra, inclusive a RPG Craftando. Tava envolvido no lançamento, né? Inclusive ficou responsável por distribuir o Árvore de Libra depois que fosse impresso. Então eu tô por dentro sim, tô acompanhando aí o projeto, iniciativa bem bacana. E espero ter oportunidades aí de jogar. Eu ia falar isso mesmo, a gente tá ansioso pra jogar também o Árvore de Libra. E agora também tô ansioso pra jogar o Kalimba. Show. Então, no final das contas, só pra resumir aqui, o Kalimba, ele é um RPG inspirado na cultura e na mitologia africana, do continente africano e tal, mas ele não retrata a realidade de todos aqueles fatos e de toda essa cultura. Ele só usou isso como base para criar o RPG. Exatamente. Então, assim, quem tem familiaridade com religiões de matriz africana vai pegar o Kalimba e vai pescar uma cacetada de referências, né? O pessoal que entra em contato comigo, falando que é do candomblé principalmente, né? Chega e diz que adorou todas as referências que eu fiz, principalmente na parte dos orixás, que maneiro. Eu deixei umas referências bem escrachadas, mas fica explícito que é uma homenagem e que ainda assim é pra ser uma coisa jogável e não informativa, entendeu? Sim. Então esse é o propósito, né, do Kalimba. Entreter ao mesmo tempo que homenageia, ao mesmo tempo que representa. E se você quiser aprender de fato mais sobre a África, você, sei lá, cara, busca um livro de história. Exatamente, não vai ser no Kalimba que isso vai acontecer, né, cara? O viés do Kalimba é outro. Daniel, deixa eu fazer uma perguntona pra você. Por que mais 2D6? Por que o Kalimba foi escolhido pra ser um cenário existindo em mais 2D6? Olha, tem 3 motivos principais. O primeiro deles é que o mais 2D6 é muito nostálgico pra mim, porque ele foi o primeiro RPG que eu mestrei, né? Eu me introduzi aí nesse universo do RPG através desse sistema que é gratuito, né? Do Tio Nitro, disponibilizado aí na internet, e eu não tinha dinheiro, né? Continuo sem dinheiro, mas na época eu tinha menos ainda e eu não tinha como adquirir outros livros. Na verdade eu não conhecia, pô. Se você tacasse RPG aí, mais algum termo em português na internet, o que aparecia era Tio Nitro, era o site do Tio Nitro, só existia isso de RPG. Então ele foi meu guru de RPG e eu tenho familiaridade com esse sistema, então eu sei que ele é um sistema genérico, é um sistema sem classes e é fácil de entender e tem muita liberdade. Então, por esses motivos eu escolhi esse sistema para representar o
o Kalimba, né? Pra expressar o cenário do Kalimba. Porque é pra isso que serve um sistema de RPG, né? Pra dar vida ali, pra tornar jogável aquelas histórias. Jogáveis aquelas histórias. Então... RPG é isso, né? Aquele sonho suado, lúcido que você tem de madrugada que você transforma num jogo. Exatamente, cara. É um delírio coletivo, né? Um delírio coletivo. Que é... E um pouco de azar. Delírio coletivo e um pouco de azar. Com certeza, tem que ter. Então, assim, é nostálgico, é genérico, sem classes, né, pré-definidas, e é simples de jogar. Então, esses são os motivos. Eu acho que foi uma escolha bem acertada, porque eu pude modificar com bastante facilidade, adaptar as mecânicas para o Kalimba. Tem um monte de mecânica nova, tem mecânicas que eu deixei de lado. Então, assim, não posso falar que ainda é o mais 2d6, entendeu? Não, é o sistema próprio do Kalimba, mas, pô, baseado no mais 2d6 do Tio Nitro. Isso aí eu deixo claro, porque com certeza eu não conseguiria ter feito um sistema tão funcional se eu não tivesse utilizado uma base sólida, né, que foi o sistema do Tio Nitro pra mim. Porque quando eu comecei a escrever o Kalimba, eu não tinha noção nenhuma de game design, cara. Então, assim, eu tentei várias vezes fazer um sistema do zero, reinventar a roda, e foi uma decisão muito burra. E às vezes é só no meio do caminho, quando você tá lá com o sistema bem estruturado, que você olha e percebe que não vale a pena, mas faz outra coisa. Então, assim, pô, escreveu 100 páginas desse sistema, que bacana, maravilhoso. Aí você olha direito e vê que alguma mecânica principal tá cagada e que vai fazer todo o jogo desmoronar, ser absolutamente desequilibrado. E, assim, não é nem o equilíbrio que importa, na verdade é a diversão que pode proporcionar. Então, um sistema que te irrita, ele não consegue... Um sistema que deixa o jogo maçante. Ele não consegue passar a experiência que ele tá propondo. Sabe? Então é um fiasco. Então eu decidi pegar logo que já tava pronto, me apoiar ali nos ombros gigantes para conseguir fazer o que eu devia. E finalmente eu tô satisfeito com o resultado, né? A cada dia eu vou... O lado bom no final das contas foi isso, né? É que você pegou você já adquiriu tanta experiência escrevendo essas 100 páginas aí, que você realmente chegou no ponto bom onde você queria, depois de ter escolhido o caminho certo pro negócio, né? E fazer ele funcionar e dar certo do jeito que ele deu, né? Sim. Foi um processo longo, foi um processo que exigiu muitos reboots, né? Tive que apagar muita coisa, fazer e assim, até chegar no ponto que eu estivesse realmente satisfeito, demorou, mas é recompensador, né, cara? Um projeto com certeza, chegando no estágio final, atraindo a atenção de tanta gente, então eu fico feliz pra caramba. Com certeza, cara, e a gente no final das contas também fica feliz pra caramba pelo projeto de vocês, porque ele foi muito bem aceito. A gente também curtiu bastante a temática do projeto, a gente curtiu demais tudo que vocês liberaram de financiamento, foi muito maneiro. Então é aquilo, só vem pra agregar cada vez mais, e a gente espera que venham novos suplementos aí, mas vamos falar daqui a pouco disso aí, que tem uma parada maneira que vocês fizeram que show de bola. E é disso que eu creio que o RPG nacional tá precisando no momento, né, cara? De novas visões. A gente tem que fugir, por mais que sejam grandes, gostosos, um Tormenta, um 3D, mas a gente tem que fugir de uma central, né, cara? A gente tem que fugir da mesma ideia. A gente tem que estar sempre ali procurando, criando coisas novas, porque senão o cenário brasileiro acaba ficando um pouco defasado, né? Como, por exemplo, ainda assim é bem mais fácil você ver pessoas jogando jogos do exterior do que do Brasil. O que você mais vê jogando no Brasil é Tormenta hoje em dia. E a gente precisa de novos criadores, tá ligado? Tipo, a gente precisa de novos sistemas. Kalimba, Orb de Libra, a gente precisa muito E tem potencial pra isso. E tem muito potencial pra isso, muito potencial pra isso. Sim, a galera tá botando os financiamentos a rodo pra rodar e tá dando, tipo, muito certo. Estão criando cenário, tipo, o próprio Kalimba mesmo, cara. Um cenário muito maneiro, com um sistema praticamente simples pra caramba pra jogar, pra você entender como é que ele funciona mecanicamente falando. É muito simples, você pegar o jogo, você lê um pouco dele, porque é claro, você vai ter que ler pra entender o jogo, né? Por mais que ele esteja apoiado no simples e no genérico, ele não vai andar, né, automaticamente. A base dele, pelo menos, você vai ter que ter.
para poder fazer o sistema desenvolver. É isso que a gente fala, quanto mais isso crescer, melhor vai ser pra gente, cara. Ah, com certeza. Eu acho que a gente tá num momento muito bom para a publicação de novos materiais, né, cara? Que se lançar aí, se a campanha for bem feita, se o projeto for bem divulgado e for bom, né? De fato, se estiver oferecendo alguma coisa diferente, alguma coisa bem produzida, você vai conseguir financiar, porque as pessoas agora estão dando mais atenção para esses projetos que são feitos aqui dentro do Brasil, né? Através dos financiamentos coletivos, a gente consegue colocar muita ideia legal para rodar. São livros que provavelmente não existiriam se não fosse o Catarse ou outras plataformas aí de financiamento coletivo. E aquela parada que a gente já tá discutindo há um tempo aqui no podcast, né, cara? Que o RPG tá voltando pro mainstream. O RPG tá sendo, de novo, uma base do entretenimento atual, né? Hoje em dia o pessoal tá mais assistindo, tá mais jogando RPG do que tava há 5, 6 anos atrás. Quando era só a gente que eram os estranhos da sala, sentado no canto, rodando D6 e o professor xingando. Agora é uma coisa, não pode dizer padrão, agora as pessoas literalmente jogam mais RPG do que o que na época, por exemplo, quando eu comecei. Mas na época que o Fábio começou ainda era uma febre. Tipo, era uma coisa que tava explodindo, o RPG era grande, ele caiu e tá voltando a ser grande. Chamou de velho, hein? Mas me chamou de velho no bom sentido, pelo menos. O Fábio é velho, tranquilo. Tá tranquilo, né, cara? Me chamou de velho, pelo menos, mas no bom sentido, tá bom. E é isso, é nesse momento que a gente precisa ter mais reforço brasileiro, porque se o RPG ficar em baixa de novo, quando subir, a gente não vai ter aquela RPG vem só de fora, não, a gente vai ter aqui, ó, teve uma época aqui, ó, em que esses maravilhosos criadores criaram esses maravilhosos conteúdos e são do Brasil. Porque teve uma época aí, né, já que já me chamaram de velho, eu vou ter que me entregar, né? Teve uma época aí que só tinha aqui pra gente jogar, basicamente, né, que era o top da parada, era Vampira Máscara, D&D e GURPS. Era isso que tinha de jogo pra gente jogar. E fora que a internet ela não tinha todo esse advento que tem hoje em dia, da gente ter um financiamento, igual é o Kalimba, pra gente conhecer um sistema completamente diferente, um cenário diferente, não tinha isso. Então a gente ia muito no basicão, no classicão. Com o tempo isso foi acabando e o cenário em si ele virou o que ele é hoje. A gente tem muita opção. E, cara, dá pra melhorar muito mais. Isso aí com certeza. Com certeza. Mas, cara, fala um pouquinho pra gente como é que é, já que a gente tá falando dessa questão toda de cenário e tudo mais, como é que é o cenário do Kalimba, cara? A base do cenário do Kalimba. Certo. Então, o Kalimba, como eu falei, é um universo fictício, fantástico, né? E nele existe magia, existem criaturas mitológicas, existem deuses, né? E essa convivência, né, entre criaturas tão diferenciadas, entre poderes que as pessoas não compreendem direito, é bem complicada, né? Então, assim, os orixás, né, que são aqui as divindades do Kalimba, desde o princípio do mundo, vem fazendo suas próprias coisas, vem buscando seus próprios interesses, inclusive com a criação de seres vivos, né, de seres mortais. E essas diferenças entre os orixás, elas se refletem também nas criaturas que eles fizeram. Então é um universo cheio de conflito do começo ao fim, né? Então, assim, a gente no Kalimba joga no que chamamos de Terceira Era, que é o período depois de 2 fins do mundo, por assim dizer, certo? O mundo já passou por um período de grande avanço tecnológico, né? E essas coisas foram deixadas para trás, tudo foi destruído, hoje são ruínas. Então, você está num cenário em que a tecnologia, o nível tecnológico se assemelha mais ao período medieval, mas quando você olha para o passado,
você tem, sei lá, naves, você tem mega construções, tem máquinas que funcionam de maneira autônoma e tudo isso é um grande mistério para as pessoas que vivem hoje em dia, né? Então, uma das grandes propostas do Kalimba é a redescoberta do passado, né? E também a preocupação com o futuro, porque foi profetizado que uma terceira hecatombe é o nome que a gente dá para esses fins de mundo, né? Quando o bicho pega, uma terceira hecatombe tá esperando aí. Então, assim, cada povo tem a sua própria cultura, são várias raças fantásticas diferentes convivendo, muitos conflitos, muitas guerras acontecem, as pessoas pensam de maneiras diferentes, interpretam o mundo e os deuses de maneira diferente. Então aqui um deus se chama de um jeito, ali no outro canto é a mesma divindade, mas se chama de outro jeito e tem outras histórias, e as pessoas vão interpretando a existência a seu próprio modo. E para que o mundo esteja preparado para a próxima hecatombe que vai vir, né, é preciso um certo grau de união que não existe atualmente. Então, o mundo precisa de heróis que possam colaborar para que essa união aconteça. Ou, assim, você não é obrigado a jogar de co-herói, pode ser um cara que chuta o pau da barraca mesmo. Sim, mas é isso que eu acho maneiro do que você tá falando, porque ele te dá uma opção de você jogar com coisas completamente diferentes, né? Até porque você tem todo esse ambiente do cenário ligado com 2 fins do mundo que já aconteceram, com um que tá pra vir, mais essa interferência que tem do panteão de deuses, dos orixás, em todo o cenário. Então, posso dizer aqui que, consequentemente, o mundo terminou 2 vezes por conta de guerra de deuses? Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que não. Sim, isso é uma mistura de fatores, na verdade, né? Entendeu? Exatamente. A quantidade de possibilidades que ele te dá, nossa, é muito grande, é muito maneiro isso. A quantidade de possibilidade não só de histórias, né, mas de jogabilidade, Sim. como, por exemplo, Sim. Aqui pelo que você falou, eu entendi que você pode fazer grandes aventuras, grandes expedições de uma tribo a outra, uma grande aventura procurando um item sagrado, por exemplo, ou como pode ser uma grande aventura política de união de tribos para que alguém prevê o próximo final do mundo. Entendeu? Você pode fazer essa mistura. Tipo, você não pode ser só um jogo de ação, pode ser um jogo político. Sim. Pode ser um jogo aventuresco, pode ser um dungeon crawler. Isso Penso até mais, toda essa problemática que o sistema tem, né? Com você olhar pro passado e ver que o mundo já terminou 2 vezes, e olhar pra frente e ver que as raças têm que se unir, os povos têm que se unir pra conter o final do mundo, me lembra muito agora na cabeça Lobisomem Apocalipse. A Wyrm tomando conta da porra toda e as tribos de lobisomem se comendo na porrada, entendeu? Ou seja, enquanto tem uns querendo o caos, tem outros querendo a paz e, cara, é aquela confusão. Cara, é isso, maneiríssimo. Me lembrou bastante Horizon Zero Dawn. Cara, olha a quantidade de referência que a gente já deu com o Daniel ter falado meia dúzia de coisas. Sim. Cara, muito bom, muito bom. Nossa, muito maneiro. Mas, e fala mais um pouquinho pra mim de uma parada. O Panteão de Deuses que você tá falando, ele realmente ele tem essa influência mesmo dentro do cenário? Ou é como se fosse uma coisa extraplanar, assim? Eles não interferem... A briga com eles é entre eles, mas eles não interferem tanto no rumo do acontecimento do negócio. Então, no passado eles interferiam muito mais. Só que uma das hecatombes está relacionada ao uso descontrolado dos poderes deles. Então, assim, existem os orixás, né? Existe a divindade criadora, que é o Supremo, né? É o Olodum. O Olodum, depois que deu a primeira M, né? Ele falou, não, peraí, vamos organizar isso aqui. Agora vocês não podem mais fazer essa zoeira que vocês estavam fazendo, né? Com seus poderes, cada um fazendo o que quer, né? Usando quantidades absurdas de poder para moldar o universo. Isso distorceu as coisas, não é assim que devia funcionar. Então, calma lá. Agora vocês se controlem, né? E não vão ter mais tanta influência
sobre o mundo dos mortais, né? Porque tem um mundo espiritual, tem um mundo material, né, que foram separados no início dos tempos, por causa de conflitos entre ideias, né, dos orixás e dos mortais. Os mortais estavam ficando muito abusadinhos, né? Isso gerou um desequilíbrio geral, né? Então, para conter um pouco desse desequilíbrio, tem essa regra que os orixás não podem sair interferindo com tudo. Então, eles usam outros métodos, inclusive os seus filhos, os seus devotos. Ah, maneiro. Então, maneiro. Você pode ser um cidadão aí trabalhando em prol da sua divindade, né? Ou pode estar do lado oposto, pode ser alguém que não acredita em nada. Cara, assim, o Kalimba ele tem esse lado macro, né? Você pode fazer coisas grandiosas, pode ser o bichão mesmo. Ou você pode focar no pequeno, em salvar um vilarejo, em, sabe, fazer um pouquinho, administrar essa tabeada, como seria no D&D, sabe? Fazer aquele seu projeto ir pra frente, você joga do jeito que você quiser, porque o jogo em si ele recompensa você de diversas formas, não simplesmente por combate, né? Sair dando porrada em monstro. Não é essa a proposta. É algo bem mais livre, né? Ou seja, o tripé dele ainda tá concentrado também naquela questão de combate, exploração e interpretação, né? Ele não vai bonificar você só por causa dos combates, só por causa das criaturas que você mata, ele vai bonificar o personagem do jogador por tudo que envolve esse tripé dentro das aventuras que eles fizerem no jogo. Sim. E assim, você pode, como você falou, pode ter uma aventura bem mais política, que ainda assim você consegue ganhar experiência e evoluir, sabe? Porque o jogo ele te recompensa pela grandiosidade das coisas que você faz. Não importa se é matar alguém ou salvar alguém. Não importa se é descobrir uma coisa nova, né? Ou fazer qualquer outra coisa que mude o destino ali do seu vilarejo, ou da sua região, ou do mundo inteiro. Entendeu? Então, porque aqui no universo de Kalimba, a palavra é a coisa mais poderosa que tem. Porque é o seguinte, tem o axé, que é a energia que flui por todas as coisas, certo? E essa energia ela se concentra principalmente no Ori, que é a cabeça das pessoas, é a mente, certo? E através das palavras você consegue pegar o que está na sua mente e botar para fora, né? E através dessas palavras você pode moldar a realidade usando a sua energia, o seu axé, né? E então toda palavra que você fala, ela tem peso, ela é sagrada. É como se o universo em si ouvisse o que você está dizendo. E tem pessoas que têm uma habilidade maior de moldar a realidade através das palavras e outras menores, mas todo mundo influencia, entendeu? Então aqueles boatos que todo mundo conta, eles podem se tornar realidade porque todo mundo está contando, entendeu? Ao mesmo tempo, aquele herói que está sendo falado em todos os cantos, ele pode se tornar um orixá, porque basta ganhar fama o suficiente. Então o mesmo esquema funciona para a sua experiência. Quanto mais você é falado, quanto mais popular você fica, mais poderoso você é, mais influente você é no mundo, entendeu? Maneiro. Então é isso, você escolhe a maneira como você vai se tornar relevante nesse cenário. Aí me dá uma dúvida que vem do seguinte: quando você começa a falar que a palavra ela tem muito poder, ela envolve, né, toda essa questão do axé, que consequentemente é a mecânica que vocês criaram para poder rodar as magias dentro do jogo, né? E no caso, tudo que envolve magia dentro desse jogo, todas as classes, aí vem mais uma dúvida mesmo, tá? Todas as classes elas têm algum tipo de poder arcano ou tem classes que são especificamente arcanistas e aí elas lidam diretamente com esse axé ou não? É aí que você se engana, meu amigo. Sua pergunta já começa equivocada, pois não tem classes. Não é classes. Ah, é verdade, cara, não tem classes. Mas A palavra certa não é classes, né? São povos, são tribos. Não é isso. Também o jogo ele não te classifica
de acordo com as suas habilidades. Você escolhe o conjunto de habilidades que você vai ter através de distribuição de pontos. Então tem uma variedade bem grande de coisas que você pode desenvolver, né? E você vai juntando ali, fazendo a sua mistureba para o seu personagem ficar único. O mais 2d6 ele não tem classe, tipo, você vai escolhendo lá, o meu personagem ele tem habilidade com espada e escudo, ele também tem habilidade com magia, e você vai acrescentando na ficha. O mais 2d6 é bem livre. Ou seja, todo personagem que você cria dentro do mais 2d6, ele pode ter ele pode ter um pouco de conjurador ou não. Exatamente. Isso aí vai depender de como você cria o personagem. Exatamente. Você pode fazer um cara que só sabe conjurar, um cara que é no meio termo, né, sabe alguns truques só, ou um cara que realmente é porrada pura, entendeu? Ou um cara que também não vai pra porrada, também não usa mandinga, mas ele consegue fazer outras coisas ali dentro, né? Ele se torna útil de alguma forma. Então, você escolhe o tipo de personagem que você vai criar e maneiro. Tem uma grande liberdade aí pra explorar as mecânicas e explorar o cenário também, né? Você tem as raças, né? Que são 10 raças diferentes no livro básico. No suplemento, né, que é o Mirongas, você vai ter mais um bocado. Então é uma variedade considerável. E você escolhe o seu caminho, né, cara? Assim, o suplemento ele vai vir aí para dar suporte a jogos, como eu vou dizer, vilanescos, campanhas vilanescas, né? Te dá mais possibilidade de fazer merda. Boa, isso é maneiro. É porque uma parada que eu curti bastante no sistema, aliás, todas as paradas eu curti no sistema, mas teve uma parada que me chamou bastante atenção, que foi esse suplemento que vocês lançaram do Mirongas, que foi ele é especificamente pra quem quer fazer os personagens, né, como? Pra fazer merda, né? Isso não é uma coisa que a gente vê muito. Não é uma coisa que a gente vê muito cara, hoje em dia, não é. né? A maioria das aventuras são heróicas, são bonzinhas. É difícil a gente ver uma aventura malvada. Uma parada igual mais anti-herói, né? Igual foi, por exemplo, a aventura do Nerdcast lá, do Rufkanor, que o time era todo malvado, que enganou o rei fazendo o Doppelganger ser a princesa. Tipo, eles foram heróis, mas ainda assim ainda faziam coisas erradas, sabe? Então, cara, o errado é tudo aquilo que eu não concordo. Malvado é outra. Nunca sou eu. Então, o Mirongas, ele traz uma nova visão de coisas que foram abordadas no livro básico. Então, assim, tem histórias que foram contadas ali no livro básico do Kalimba, e no Mirongas se pega outro ponto de vista. É o inimigo contando a história, entendeu? Falando, não foi bem assim que aconteceu. Aí, porque, assim, uma coisa muito importante no cenário, uma coisa muito importante também na cultura africana, de forma geral, é a oralidade, cara. Então, as histórias, elas são transmitidas de maneira oral. E toda história que se passa de maneira oral, ela sofre modificações, né? Aquele telefone sem fio. Exatamente, cara. É um telefone sem fio. E isso é muito ativo no Kalimba também. Eu deixo claro que as coisas têm muitas versões e a certa é a sua, entendeu? A do griot, que é o mestre, né? Que tá contando a história ali. Ele pode interpretar de outras maneiras o cenário e não vai estar errado por causa disso. Por exemplo, quando eu estou descrevendo uma divindade ou um monstro, eu menciono mais de uma versão. Às vezes versões contraditórias, mas que você que sabe qual é a verdade, entendeu? E eu tentei transferir isso o máximo possível de coisas ali dentro para deixar claro que existe essa liberdade interpretativa e não tem problema você fantasiar e criar coisas ali dentro daquele cenário. Ele não é uma coisa fechada, não é um conjunto de regras e de histórias que são ditatoriais ou qualquer coisa assim. Você define o seu cenário, o Kalimba é seu, entendeu? Você é parte disso. Eu acho essa visão muito maneira, cara. Essa visão que vocês tiveram do sistema, ela é, assim, providencial, porque normalmente a gente vê muito o RPG indo pra aquele caminho, né, do herói, a trilha do herói, levanta espadinha e vai meter a porrada nos bichos.
Cara, é por aí, né? É difícil a gente ver jogo assim e, por exemplo, tem o Culto ao Cthulhu, ele faz isso, né? Onde você joga com o cultista e não com os caras que querem destruir os cultistas ou não permitir que cultos ao Cthulhu aconteçam. Mas é difícil, na mesma moeda, você ver isso acontecer, né? Tem esse tipo de incentivo do cara que criou o sistema. E na minha opinião, é isso que falta, porque desde sempre o RPG foi um jogo de liberdade. O jogo tem que ser aquilo que o grupo quer jogar, aquilo que a história quer passar. Esse tem que ser o jogo. Não adianta você querer passar uma história de que nem sempre o vilão é um vilão mesmo, se todos os artifícios que o mestre tem são pra jornadas heróicas. Às vezes você vê aí, por exemplo, o Esquadrão Suicida. Como é que você vai fazer uma aventura se passaria na mesma pegada do Esquadrão Suicida, que são vilões fazendo certo, se você não tem uma jogada, se você vai fazer tudo numa jornada heróica, onde tudo no livro é feito pra não te dar pontos por coisas malignas, mas te tirar pontos. Como, por exemplo, ele não tem um sistema de bandidos. Se com alguma coisa que você faça te dá boa reputação no mundo das trevas, no caso, tipo, com pessoas que são do outro lado da lei, entendeu? São coisas que o sistema não, e a maioria do sistema não tem como artifício já de base, e é uma coisa que é carente, e você colocar isso é uma nova visão do mercado, né? Do mercado do RPG. Não só uma nova visão, mas é isso que ele tá falando também, cara. Dá uma abrangência muito maior pro jogo. Dá uma liberdade pra quem tá jogando muito maior. Independente se os jogadores estiverem fazendo uma campanha heróica ou não. Mas eu acho que até na hora que você for criar a aventura e você criar determinados NPCs e desafios pros jogadores, você vai ter um acervo maior pra poder... uma abrangência maior pra poder lidar com o jogo, com o sistema, com o cenário. Até porque o jogador ele sempre é moralmente flexível, né? O jogador ele sempre faz aquilo que é bom pra ele na hora. Ele nunca é 100% bom e nunca é 100% mal. Sim. É a mesma coisa com as divindades do cenário, cara. Eu deixo claro, porra, orixá não é bom nem mal. Assim, cada um tem a sua função no universo, representa alguma coisa. E quem decide quem tá certo, quem tá errado, o que é bom, o que é mal, é você. Você que interpreta o universo, né? Então, assim, o jogo tá sempre caminhando numa zona cinzenta. Você decide pra que caminho você vai. Cara, eu achei sensacional isso. Essa é uma coisa Vocês mandaram muito bem. Eu quis transmitir desde o começo do jogo. Então, deu bastante tempo pra pensar em como executar isso. E eu acho que cheguei num resultado bem satisfatório, né? E o suplemento ele vai chegar aí para aumentar ainda mais essa sensação de que você é a lente, né? Para interpretar esse mundo. Porque, assim, o que era vilão no livro, agora tem uma justificativa por que ele fez coisa X ou Y. Né? Agora não é só o seu lado que tá contando. E você... eu acho que vai dar uma temperada a mais, né? Nesse jogo todo. Dá, com certeza. Dá sim, com certeza. Com muita certeza dá. Muito bom, cara, muito maneiro. Acho que o cenário de vocês tem tudo pra dar mais do que já deu certo, né? Parabéns pra caramba pelo cenário de vocês, estão mandando muito bem. Eu espero realmente que todos os suplementos que eles venham, né, agreguem cada vez mais no jogo de vocês, o conhecimento de vocês com isso, que vocês, se possível, tragam novos jogos também, porque, né, vamos lá, né, já fez um bom, então tá em capacidade de fazer mais. Vamos lá, coloca mais um no carrinho aí pra gente. É isso aí, cara. E aí vamos fazer o seguinte, pra gente finalizar aqui, conta pra gente, cara. Daniel Pirraça, como é que você começou a jogar RPG, cara? Não tem uma história muito fantástica, não. Tinha uns colegas na escola. A história de ninguém é fantástica, a gente só começou a jogar, é isso. Mas como é que você começou a jogar RPG? Tinha uns colegas na escola que comentaram a respeito do RPG. Estava de ouvidos atentos ali na conversa. E o mundo das drogas. Tipo... o mundo das drogas. Que papo é esse, Willis? Que negócio é esse que vocês estão falando? E aí me apresentaram, falaram, tem um jogo que funciona dessa maneira aqui, você inventa uma história, aí todo mundo autista junto,
e aí se diverte. Eu, porra, que maneiro, vamos jogar. Ah, não gosto. Ué? Eu não se fuder. Como assim? Aí eu tive... Não, mas peraí. Calma aí, deixa eu entender isso aí. A galera tava apresentando RPG pra você ou tava reclamando de RPG? Não, eles estavam comentando, conversando entre si sobre RPG. Né? Eu cheguei ouvindo a história e comecei a questionar, né? Como que funcionava, etc e tal. E eles foram me explicando. Aí, quando eu me empolguei pra jogar, ninguém quis jogar. Aí. Ou pelo menos não quis jogar comigo, talvez tenha essa questão, né? Botaram mel na chupeta, esfregaram na sua boquinha e tiraram a chuteira, cara. Exatamente, mas aí eu não me dei por vencido. Eu comecei a pesquisar sobre RPG loucamente. Aí tive contato com o tio Nitro, etc e tal, e resolvi que se ninguém ia mestrar, ninguém ia me ensinar a jogar, eu ia aprender sozinho e obrigar todo mundo a jogar. E foi isso que aconteceu. Aí... Ah, todo mundo jogou, pelo menos? Aquele pessoal eu não consigo fazer jogar não, mas eu armei um grupinho e consegui mestrar. Uma linda história de monarquia. Mas é isso aí, cara. Se você não tem alguém que mestre pra você, vai lá e faça o serviço. Vai lá e mestre. Tá vendo? O cara falou, não tem uma história fantástica pra contar. Mas é sempre uma história diferente, tá vendo aí? Apresentaram RPG pra ele. Vamos jogar? Não quero, valeu. Vira as costas e vai embora. Essa é uma história nova. Essa história a gente nunca ouviu. Essa aí foi sensacional. Essa a gente nunca ouviu, é nova. Essa foi muito boa, nossa senhora. Mas aí você começou a jogar com 2D6 e depois disso você continuou jogando com 2D6 e aí veio a ideia de fazer o Kalimba e você montou o sistema do Kalimba em cima dele, ou você chegou a jogar outros sistemas também, experimentar outros sistemas, conhecer um pouco mais disso? Não. Eu parei de jogar depois de pouco tempo o mais 2D6 e aí eu passei pra Tormenta. Joguei, comecei a jogar online. Tormentinha, porra, aí sim. Uma pessoa sem amigos tem que recorrer a todo tipo de... ferramentas perigosas. Exatamente. Aos sedutores da internet. Comecei a jogar por Skype. E foi uma campanha de 6 meses. Foi bem divertido, mas eu era inexperiente. Cometi um monte de cagadas. Mas, assim, o pessoal gostou. Não me arrependo de nada. E... Foi bacana. Tá certo. Tá jogando RPG, irmão. É jogo. Só vamos. Jogo é jogo, treino é treino. Só vamos. Mas aí eu cansei de fantasia medieval, tentei explorar outras coisas, né? Passei por terror, passei por uns caminhos doidos aí. Uma coisa que eu nunca joguei foi D&D. Eu nunca tive a oportunidade... Ou melhor, já tive a oportunidade de jogar D&D, mas eu nunca tive um tesão em D&D, não. Eu passei a jogar Tormenta porque era BR, né? Eu queria prestigiar alguma coisa nacional. O sistema do Tormenta que eu joguei era horroroso, me traumatizou. Mas hoje eu comecei a me interessar novamente por Tormenta, agora que lançou Tormenta 20. Não joguei ainda, mas daria outra chance. Você jogou o Tormenta da Emo ou o Tormenta D20? Foi o D20, cara. Ele é muito quebrado. Triste. Ele é muito quebrado. É triste. Então, tinha que fazer adaptações toda sessão, porque sempre tinha alguma coisa muito absurda. Algum combo. Ter combeiro na mesa é triste, cara. Assim, quando você tá na sua primeira campanha séria, sabe? Eu não sabia lidar com aqueles, sei lá, 4 vezes de crítico, o maluco gritando com 13 pra baixo. Quando eu fui jogar... Primeira vez que eu fui jogar o TRPG, que é a versão depois do 3.5, com um grupo experiente, grupo que já tinha quase 10 anos de mesa. Se tu tiver aí no grupo do Masmorra de Valkyria, que é o grupo que tem os criadores, né, no Facebook, tu pesquisar lá a postagem dos caras que fez tatuagem do grupo de RPG, é os caras com quem eu joguei. Mano, os caras tinham uns combos que eu não sabia que existia, nunca nem vi falar. O cara veio jogar de tirano de terceiro. Primeira mesa, o maluco de dragão pet, de lança montada, critando com 10, dando 20 D4 de dano, no nível 16, claro. Mas, mano,
Não tinha como brincar com os caras. Eu lá com o meu Minotauro Bárbaro assim, ó, tranquilo. Tranquilo. Os caras cheios de combo, mano. O problema, cara, de Sistema Quebrado é exatamente a discrepância entre os personagens, né? Não é nem o poder deles em si, mas é porque, porra, tem aquele deus que tá lutando do lado de um fraquinho que mal consegue roubar uma carteira. Exatamente. Mas é por isso que muito mestre trava, né? De fazer multiclasse no jogo pra não dar essas paradas. Sim. É complicado. É que ali a gente já tinha começado no nível alto, mas chegar num tirano de terceiro, chegar no nível de um tirano de terceiro é difícil. Tem que ter negociado com o dragão em jogo. É muito louco. Assim, o Kalimba, não sei até que ponto que ele tá balanceado de fato, porque nenhum balanceamento resiste a Combeiro. Mas... O Combeiro, na hora que ele pegar seu livro, ele vai passar noites, dias, semanas, meses em claro, pesquisando, criando algoritmos de combo pra descobrir a melhor maneira de causar dano no seu sistema. Não adianta, com certeza. Cara. Eu tenho um jogador assim... Nenhum balanceamento resiste a Combeiro e nenhuma mesa resiste a advogado de regra. A verdade é essa. Eu tenho os serviços de um Combeiro, né, que na minha mesa de playtest, o cara tem um caderno de combo. Ele tem um caderno de combo. Então assim, vamos começar uma campanha nova. Beleza, ele abre o caderninho. Esse é o Vidote. Então ele derrete qualquer inimigo que eu coloque na frente. E assim, eu acho muito legal porque, porra, o cara quer dar dano, o cara quer ser o sinistrão ali do combate, beleza, ele vai ser, mas ele vai ser horrível em muitas outras coisas. Então não tem problema, no final das contas cada um faz ali sua parte, né? Distribuem as tarefas do grupo e cada um joga do jeito que acha melhor. Né? Até porque você não vai ganhar XP simplesmente por matar monstros, né? Você pode ganhar, mas assim, se for algo relevante, porra, você salvou... Perde a graça, né? Se for só isso, perde a graça. Sim. Então, você tem muitos caminhos aí a seguir, você escolhe o seu caminho no Kalimba e isso eu acho bem bacana. Cara, show de bola pra caramba. Obrigado por ter aceitado gravar com a gente. Maneiríssimo conhecer um pouquinho mais sobre o Kalimba. De novo, tem que dar parabéns pra vocês pelo projeto. O projeto, é sensacional. O cenário de vocês é muito maneiro, é muito legal. Parabéns também pelo projeto, porque vocês bateram meta até não poder mais. A gente realmente espera que venham mais suplementos aí, que o jogo ele fique cada vez mais robusto e que o seu amigo combeiro te ajude a segurar esse ritmo aí, porque senão daqui a pouco não dá. Com certeza. Mas parabéns mesmo, cara, pelo trabalho. Sensacional. E a história de ter começado a jogar... Como você começou a jogar RPG, cara, sem sacanagem, foi fantástica. Fantástica. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, cara. Os orixás não queriam que a gente se reunisse, mas depois de muito tentar, nós conseguimos. Eles cederam. Contrariamos a Tinha um mirongueiro tentando... provavelmente foi um mirongueiro, cara. Não acontecer, entendeu? É verdade. Provavelmente. Mas assim, curti muito o papo. De fato a gente bateu muitas metas, né? Agora a gente tem HQ, tem livro infantil, tem hack com regras simplificadas, tem uma cacetada de coisa, miniatura, dado louco e etc e tal. Então o Kalimba ainda tem muita coisa. E faltou um ainda, né? Faltou os miolos coloridos, né? Faltou miolo colorido, sim, faltou miolo colorido. É triste, mas foi quase. Acontece. Quase. No Kalimba 20 a gente vai ter miolo colorido, garantido. Boa. A primeira, né? Mandou bem. Base e miolo colorido. Então mandou bem. Foi bem bacana estar aqui. Tá? No final eu mando a conta do meu cachê e a gente resolve. Valeu. E fala pra galera, cara, como é que o pessoal consegue encontrar você, como é que o pessoal consegue encontrar mais informação do Kalimba. E quem quiser também, claro, adquirir o Kalimba agora, como é que faz? Porque não faz mais pelo financiamento, porque o financiamento ele já terminou, mas agora tem um processo, né, que já foi iniciado pelo fim do financiamento, mas o jogo ele também vai entrar à venda para quem tiver interesse. Então, Como é que a galera faz? Então, atualmente a gente ainda tá
se organizando, tá produzindo, né, todo o material que foi prometido para poder entregar aos apoiadores. Então a gente só vai disponibilizar para outras pessoas quando o pessoal que já apoiou receber, né? A primeira coisa a ficar disponível vai ser o PDF do Kalimba, né, que vai sair agora, esse mês de maio. E aí a gente já coloca para vender lá no Dungeonist, né, que é uma plataforma de venda de RPG, né? Vende PDF, vende livro físico, caso você não conheça, é a maior plataforma do Brasil para isso. E o livro físico a gente também vai colocar lá. Vamos disponibilizar vários dos materiais que foram financiados, não todos, porque algumas coisas são exclusivas mesmo, lamento. Pode chorar, mas as vantagens de quem apoia lá no começo, né? Mas ainda assim vai ter bastante coisa para você aproveitar, né? E se divirta jogando Kalimba com seus amigos. E é isso aí. Se a galera quiser mais informação de vocês no Instagram, tem alguma página? Ah, sim. A gente tem uma página no Instagram, tem página no Facebook também, tá? Tem o nosso grupo do WhatsApp, que é a nossa rede social mais ativa. Para os apoiadores a gente também tem um grupo fechado, né, no Facebook, que posta atualizações, faz votação de raças, né, que foi uma das metas extras, né, foi mais raças para os livros. Maneiro. E é isso, é fácil entrar em contato, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente sempre tá batendo um papo cabeça lá sobre o Kalimba, sobre game design em geral, sobre cultura sobre africana. combo. Então, é show de fera. Muito obrigado pela presença, Daniel. Esperamos ver Kalimba aí estourando de venda logo quando sair. E estamos ansiosos pra jogar também. Show. Com certeza. Demais. Convido vocês pra uma mesa. Demais. Boa. Ih, agora eu quero ver. Prometeu, vai ter que cumprir, hein? Quero só ver. Quero só ver que, pô, isso aí vai ser maneiro demais. Vou botar esses mirongueiros tudo pra rodar. É isso aí, ouvinte do Estação RPG. A gente agradece a sua audiência, te desejando ótimos jogos de RPG e até a próxima. Hasta luego. Falou.